Vamos fazer a leitura, irmão, na palavra que o Senhor tem nos trazido, na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Colossenses. No capítulo 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Paulo expõe com muita clareza, nas suas cartas, no seu trabalho, no seu ministério, no seu apostolado, uma proposta clara, visível,
tangível, a obra maravilhosa de Jesus, que transcende tudo que poderia ser imaginado por qualquer ser humano, visto que a humanidade havia se posta na condição de inimiga de Deus, por causa das más obras que eram praticadas e ainda são. E a condição de inimigo de Deus é plenamente desfavorável em tudo, porque quem pode resistir ao Senhor? Então, irmãos, a grande obra maravilhosa realizada por nosso Senhor Jesus é que Ele nos reconciliou com Deus. É Deus, na verdade, nos reconciliando com Ele mesmo, pelo corpo da sua carne, para fazer uma transformação. Por isso que Ele às vezes falava, e a linguagem era forte: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E eles ficavam escandalizados com isso aí. Esse homem está falando comer a carne dele, beber do seu sangue. Linguagem forte, né? Mas, irmãos, se os irmãos voltarem um pouco no tempo, na nossa memória cristã, nós vamos lembrar no início, quando tudo começou, que a figura também da linguagem era essa daí. Por que Eva morreu? Por que Adão morreu? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, irmãos, conhecimento, ele tem duas origens. Ou ele vem de Deus, ou vem das trevas. Até o conhecimento humano é uma misericórdia de Deus para a nossa sobrevivência. Agora, há conhecimentos que vêm do próprio inimigo, ainda que venha formatado em aparência humana, mas vem dele. E quando a pessoa se alimenta de um conhecimento, e esse conhecimento entra nele e transforma o seu jeito de ser, se ele transformou para pior, ele vai morrer. Eva e Adão morreram. Não pensem vocês que eles comeram o fruto de uma maçã, porque isso seria ridículo. Não é nada disso. Mas, aqui nem vamos entrar nesse assunto agora. Mas eles se alimentaram de uma proposta, de uma filosofia, que entrou dentro do coração de Adão, e transformou o seu jeito de tal maneira que ele perdeu as prerrogativas de viver no Éden. Porque esse elemento foi contaminado. E olha, o que nós mais temos disponível é alimento contaminado. É capaz de instruir, mas junto com a instrução que ele traz, ele envenena a sua própria natureza cristã. Tem muitos alimentos disponíveis aí na internet que tem feito as pessoas conhecer alguma coisa com o prejuízo de perder a sua simplicidade em Cristo. Porque, irmãos, essa figura é forte, comer da palavra. João viu um anjo que põe um pé na terra, não tem muito tempo, Deus me deu essa palavra. Ele pôs um pé na terra e outro no mar. O senhor falou, ele tinha um livro na mão. O senhor falou com ele, pega o livro na mão dele e come. Ele falou, me dá o livro aqui. Pegou o livro e comeu. Mas ninguém come livro. Há uma figura de linguagem, ele come livros, porque ele estuda muito, né? Mas literalmente ninguém come livros. Porque o livro é para ser absorvido pela leitura. João comeu. É a figura. Porque quando ele come, o que acontece com o alimento? Você come o alimento e o seu organismo absorve o alimento. Assim, aquele que pega a palavra de Deus, seu espírito absorve a palavra de Deus. E ele fica transformado pela palavra. E é uma transformação tão maravilhosa, que a nossa natureza humana vai se tornando cada vez mais subjugada à natureza divina. Isso é a transformação. Por isso que Paulo, numa das cartas, ele fala, eu quando vim até vocês, eu não vim com sublimidade de palavras humanas. Eu não fiquei falando palavras bonitas,
Eu não preparei um discurso para vocês ficarem admirados com a minha intelectualidade. Não. Eu não vim com palavras bonitas para que a vossa fé não se apoiasse em cima de ciência humana. Mas eu vim até vocês com poder e demonstração do Espírito. Por quê? O Espírito de Deus estava de tal forma presente nele, que as suas obras gritavam a sua vocação apostólica. O lenço dele exorcizava demônio. Já pensaram isso aí? Onde ele passava, os principados, todas as forças da treva, elas rangiam os dentes. E eles tentavam imitar como se fosse uma prática intelectualizada, recitar frases. Vocês lembram? O filho de um principal lá, eles foram fazer aquilo que Paulo fazia. Pegaram uma pessoa endemoniada e falaram: em nome de Jesus Cristo que Paulo prega, nós esconjuramos você, sai dele. Os discípulos pegaram ele, eram 7, bateu neles, ainda pegou 2 que não conseguiram correr, arrancou a roupa deles, deixou eles nu, envergonhado e todo machucado. Sabe por quê? Que os espíritos caídos não têm medo de pessoas que têm conhecimento, eles têm medo de pessoas que têm Cristo morando dentro deles. Cristo morando dentro de você é um terror para as trevas. Agora, a formatação filosófica de qualquer assunto, isso aqui não assusta nenhum dos espíritos caídos. O que nos faz ficar de pé é quando Cristo ele toma posição em nós, pela palavra. Quando a palavra é absorvida, vai transformando o nosso ser, até que a nossa natureza seja completamente absorvida pela eternidade. É isso que é a proposta de Paulo. Eu me gasto e me deixarei gastar. E ele falava: eu tenho temores por dentro e tremores por fora. Eu me sinto afligido ou alguma coisa, ou tremores por dentro, tremores por fora. Eu me sinto afligido a todo instante. Por onde eu passo, eu sou enfrentado. Onde eu vou anunciar Jesus Cristo, tem alguém me esperando para me enfrentar. Eu nunca cheguei num lugar onde as pessoas, todo mundo me aceitasse. Eu sou sempre enfrentado. Mas eu me deixo gastar. Vou me gastar mais ainda. Mas eu vou falar de Jesus enquanto eu viver. Porque eu sei o que me espera. A palavra dele já entrou em mim de tal maneira que já me transformou. E eu já nem sou aquele homem que eu era mais. Aquele homem até está morto. Eu sou um novo homem. E isso que Jesus Cristo quer fazer com você. Você ser uma nova pessoa transformada pela palavra. A palavra vai entrar em você como um alimento cai no seu estômago. Vai ser absorvido. A palavra vai ser absorvida dentro do seu espírito. Até que você vai ser um homem ou mulher absolutamente convertida para a eternidade. Não vai ser levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer argumentação tola. Você fica balançado, fica em dúvida, desconfiado. Quem já conheceu Jesus, quem já andou nas trilhas dele, quem já experimentou da virtude do século vindouro, quem já experimentou da boa palavra de Deus, quando ele é balançado, ele fala: as minhas raízes são firmes lá embaixo. Pode balançar os galhos, mas a raiz não arranca não. Glórias ao Senhor. E por essa palavra tem raiz aqui que vai afundar mais ainda nessa rocha boa. Que as suas galhas balançaram, o vento soprou, mas assim diz a palavra de Deus: o vento só sopra os galhos, mas não tira a raiz. A árvore que Deus plantou, ninguém arranca. Essa é a nossa sorte, irmão. Paulo, ele falava: eu quero que saibais o grande combate que eu tenho por vós. Ele não era lutador, ele não estava na arena. Os combates dele tem que ser os combates nossos. Não lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os poderes espirituais. Ele sabia onde os espíritos estavam atuando, ele percebia onde ele estava atuando, até quando ele estava dissimulado, escamoteado. Vocês lembram daquela moça que fazia adivinhação? O senhor já me deu de pregar isso aqui. Irmão, olha bem as palavras dela. Aquilo engana qualquer um. Aquela mulher tinha um espírito de adivinhação e fazia os seus senhores ficarem ricos. Quando Paulo passava, sabe o que ela falava? Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Vocês conseguem achar defeito nessa palavra? Não é a confissão genuína, mas com dolo.
É ele fazendo essa confissão para Paulo carimbar e ele continuar enganando aquele povo. Uma hora o Espírito de Deus tomou Paulo, vai tomar você também, viu? Vai tomar você também. Tomou Paulo e falou assim: em nome de Jesus Cristo, sai dela. Nunca mais ele adivinhou. Quiseram prender e matar Paulo porque o lucro foi embora, porque lucro que o inferno dá não presta para ninguém. Lucro recebeu aquele povo ali, e aquela mulher recebeu a sorte de ficar livre da opressão das trevas. Você que conhece o Senhor, se a palavra de Deus começar a encontrar cada vez mais espaço em você, nenhum espírito estranho vai te enganar. Que olha, ele é especialista na arte do engano. Ele é um camaleão, ele tem uma roupa para cada estação, ele tem um prato para cada cultura, ele tem um diálogo para cada padrão de conhecimento, ele conversa com alto padrão intelectual de numa linguagem e conversa com o indouto lá embaixo em outra, ele tem um quitute para cada prazer, mas tudo envenenado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra dele é verdadeira, a luz dele brilha nas trevas, e você também está brilhando no meio das trevas. Essa terra está escura, está apagada, mas você é luz aqui, e luta a milícia da vida eterna. Não se deixe levar por nada, não se acomode, não ame esse mundo. Quem ama esse mundo, ele tem um preço a pagar, ele tem que parar de amar a Deus. Não dá para dividir esse amor, não tem como amar o céu e o inferno, não tem como amar a luz e as trevas. Ou você ama Deus ou você ama o mundo, tem que escolher quem que você quer amar. A nossa escolha está feita, nós amamos a Deus, Ele é o nosso amor. Eu quero que saibais quão grande combate eu tenho por vocês, e não só por vocês, por aqueles que estão em Laodiceia. Eu acho interessante isso. E por quantos não viram o meu rosto em carne. Vocês entendem isso? Eu combato pelas igrejas. Como eu não posso ir lá, eu entro em oração de madrugada e oro, clamo, peço, intercedo, falo: Senhor, envia socorro lá. E depois eu mando umas cartas tomadas pelo Espírito de Deus, e as cartas chegam lá como uma espada que corta laço. Hoje essa espada corta laço aqui na congregação do Bravo. Eu quero que o coração seus sejam consolados e estejam unidos em caridade. Sabe o que é unidos em caridade? Unidos em amor. Caridade é o amor no padrão de Deus. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. Isso é amor. Se nós estivermos unidos, já pensou se todos nós tivéssemos isso? Não portasse com indecência, não buscasse os seus interesses, não se irritasse, não suspeitasse mal de ninguém, tudo suportasse, irmãos, não haveria nenhum espaço para o inimigo atuar entre nós. Ele estaria amarrado, ele vai em um, não dá para mexer com ele está unido em caridade com o outro. Pega o irmão, ele está unido em caridade com o outro, ele não tem espaço, não dá para mexer. É isso que Paulo está ensinando. Enriquecidos da plenitude da inteligência. Essa inteligência aqui não é inteligência intelectual, não é do brilhantismo da ciência, do conhecimento humano, não. É inteligência divina para conhecimento do mistério de Deus. Isso é, conhecer Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros estão escondidos em Cristo. Se nós temos acesso a Ele, tudo que é riqueza, ciência, conhecimento, pode chegar até nós, à medida da nossa busca e da nossa condição espiritual. Eu digo isso para que ninguém engane vocês com palavras persuasivas, porque tinha irmão sendo enganado lá, entraram lá os falsos mestres. Você sabe que tem mestre para tudo, né? São cisterna rachada que não retém água, mas são aí, ensinam, mas ninguém chega ao fundo, ao conhecimento completo com eles. É isso que Paulo está falando, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Ou seja, não afastem dos marcos primitivos do Evangelho da graça.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, porque o homem fica refém de outro. Tem pessoas que são reféns, sabe de quê? De seitas secretas. São reféns, sabe de quê? De grupos de homens que formatam teorias e criam discípulos. Alguns ainda ficam ricos formando discípulos. Outros desvirtuam completamente a fé daqueles que conheceram a Cristo, mas eles não têm um objetivo. Quem é que pode levar você para o céu? É só aquele que desceu de lá. Ninguém. Alguém pode assim, eu sei, irmão, são blefadores, só tem um com competência para te levar para o céu, é quem veio de lá, do céu dos céus, porque no terceiro céu Paulo foi, Enoque foi, Elias foi, o céu dos céus ninguém nunca foi, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, é Jesus. Ele pode te levar para lá, está levando. Por isso, não se faça prisioneiro de filosofias humanas. Tudo que você ouvir, tem uma regra prática. Pergunta para a Bíblia. Ó Bíblia, o que estão me ensinando está certo, a Bíblia fala, está errado. Eu não quero mais aprender com você. Eu tenho a Bíblia para responder para mim. Pergunta para a Bíblia. Confere a Escritura, leia a Escritura, coma esse livro. Mastigue esse livro. Sua boca vai ficar doce igual a de João. Você vai orar, sua oração sai doce da tua boca. Glórias a Jesus. Quando você falar, as suas palavras serão suaves. Por quê? Porque Cristo vai tomando forma dentro de nós, até que um dia nós possamos ser, como está proposto, varão perfeito. Tanto inclui as irmãs. Atinjamos a estatura que o Senhor propõe. Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, porque isso aqui já é antigo, a serpente já trapaceou com Eva lá atrás, você lembra? Ele filosofa já faz muitos anos, ele trouxe para Eva umas argumentações e trapaceou com ela. Ela comeu a comida estragada, se envenenou, foi expulsa do Éden, ficou envergonhada, e a terra até hoje sofre a vergonha de ter saído um casal do Éden. Mas nós estamos indo agora para um lugar muito melhor do que o Éden. Nós estamos indo agora para a glória de Deus. E que ninguém se prive dessa graça. Por escutar argumentos filosóficos de mestres que não sabem para onde vão. Você sabe, o seu mestre sabe. Ele falou, ninguém tem propriedade de ser mestre de alma, só eu. Por isso que ele fala, ninguém você chame de mestre. Mestre sou eu. Eu sei de tudo e sei exatamente como fazer para te levar lá. Ele que criou tudo. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Você sabia que o verbo, a palavra Cristo, o Deus materializado, Ele sustenta o cosmo na sua mão? Desde uma minhoca no fundo da terra, até um peixe no mar, uma borboleta voando, o fôlego que está no seu nariz, Ele sustenta. Até os homens ímpios, até os pecadores malignos, até os demônios andam, porque Ele deixa eles andar aqui, porque vai chegar o tempo que eles vão ser tirados do direito de andar por aqui, não andarão mais na terra, não terão mais espaço para andar, vão ser julgados lá no fundo dos abismos e nunca mais vão sair de lá. Ele sustenta tudo. Ele sustenta o ladrão, o blasfemo, o mentiroso, o corrupto. Ele sustenta, mas vai chegar um dia que todos se apresentarão perante Ele, dias que todos tremerão, baterão o joelho, rangerão os dentes, gritarão de medo, pedirão misericórdia. Eu não quero entrar nesse juízo. E você fala, louvado seja Deus, vou para minha casa, o Senhor está chegando. Cada um de nós escolhe para onde vai. Nós somos livres para fazer escolhas. Deus não colocou ninguém aqui numa mordaça para ser pecador, nem para ser santo. A chamada é para todos. Vinde a mim todos vocês. Quem está cansado, vem cá. Quem está doente, eu tenho remédio para sarar. Quem se acha pecador, eu sou aquele que cura. Aqueles homens do passado não achavam que eram pecadores, mas os pecadores confessavam, chorando, eu sou pecador. Eu falei assim, eu sou aquele que perdoa, pode chegar aqui que eu estou perdoando o pecado.
Glórias ao Senhor. Hoje o Senhor te diz assim abertamente na pregação dessa palavra: os teus muitos pecados serão limpos hoje perante a pregação dessa palavra. A água dessa palavra vai te lavar aqui. Você sai daqui lavado pelos teus muitos pecados. Glórias a Jesus. Você entrou aqui muito humilhado, você sai daqui hoje perdoado. Não é uma troca maravilhosa? Eu sinto o Espírito de Deus em mim, eu sinto. É isso que ninguém vai entender se não estiver junto na graça de Deus. Você sente no seu coração bater alguma coisa? Eu sinto. Quem sente pode falar: eu sinto o Senhor aqui dentro, está vivo. Eu estou vivo, eu sinto o Senhor dentro de mim. Aleluia, ó homem, ó mulher, hoje você vai pulsar dentro de você, seu coração bate, mas vai bater um segundo coração dentro do seu peito hoje, o coração que vai bater aí, você vai chorar, hoje você vai chorar, na última oração você vai molhar o seu paletó, a sua roupinha, a sua camisa, você vai molhar hoje, você vai chorar, porque o coração de Deus vai bater dentro do seu coração. Glórias ao Senhor. Hoje é um dia de encontro. O Senhor te esperava que você não sabia. Você que está escutando essa pregação longe daqui, o Senhor te pega aí também. É dia de encontro. Numa terra de grandes desencontros, hoje é dia de encontro. Numa terra de desafetos, hoje é dia de afeto. Numa terra sem amor, hoje é dia de amor. Numa terra onde se separam, hoje é dia de se juntar. Eu vou juntar você com aquele que foi embora. Tem casal que separou, vai reatar aquela quebra que foi lá atrás. O Senhor vai reconstruir seu casamento, vai. Glórias ao Senhor. Irmãos, a graça de Deus não é filosofia. Pode fazer o discurso que quiser, pode falar da gente o tanto que quiser, mas a graça de Deus é a vivência com Deus. É a palavra que entra, transforma, mexe e faz uma criancinha, como eu vi que num batismo, uma criancinha chegou aqui: eu quero batizar, menininho pequenininho. Cadê o pai desse menino? Não pode batizar pequenininho. Ele não tem dom de língua? Não tem, mas eu quero batizar. Levaram ele para fora e voltou falando em língua e desceu aqui, ó. Ninguém segura. Quando Deus pega alguém, ninguém pega ele mais. E Deus pegou você. O inimigo anda de olho em você, mas o Senhor está de olho antes, não vai te pegar. Não vai te pegar. Glórias a Jesus. Hoje desce um escudo de proteção aqui. As setas que vêm contra você vão bater no escudo eterno, não vão te pegar. Não vão. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Vocês entendem isso aqui? Habita corporalmente a plenitude da divindade. Isso quer dizer, Deus pleno tomou o corpo de Jesus. É isso. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sabe o que é principado e potestade? São hierarquias espirituais. Ele é o cabeça de tudo. Vocês acham que ele manda aqui embaixo só? Ele manda lá em cima. E ele manda até lá mais para baixo, hein? Não tem espírito caído que, quando ele fala, retruca o que ele fala. Nem consegue olhar para ele. Escuta de cabeça baixa. Lá em cima a voz dele silencia a voz de todos. Não tem nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim que abra a boca quando ele fala. A voz dele é como a voz de muitas águas. Vocês entendem esse linguajar? A água é tribulação, povo e língua. A voz dele responde por essa multidão. Fala por você no plenário da eternidade. Tudo que entra na história lá, aqui embaixo, cai na pauta lá em cima. Ele pega as fichas. O que aconteceu lá? Tua serva está lá, entrou numa situação, pegou um caminho difícil, está precisando de ajuda rápido. Pode guardar isso que eu falo, porque o contexto bíblico não está com essas palavras, mas o contexto está aqui. Anjos falam: quem que eu mando lá? Você pode saber que uma multidão de anjos fala: deixa eu ir lá dessa vez que eu vou resolver o caso dele. Deixa ela que eu trato esse assunto. Porque nós não adoramos anjos. Aqui Paulo fala abertamente sobre uma doutrina maligna que ele estava introduzindo em Colossos, pondo os homens para adorar anjo, interceder, pedir anjo, intercedência por anjo, intercessão por anjo. Ora, irmãos, anjos são ministros da parte de Deus.
Nós não pedimos nada a anjo. Anjo não intercede por nós diretamente em nada. Ele intercede quando a ordem vem de cima. Lá de cima que vem a ordem. Nós não falamos com o anjo. O anjo recebe a ordem do Senhor e ele vem cá embaixo executar a ordem de Deus. Mas ele vem. Vem e só volta quando realiza tudo. Ele sabe, depois que ele vem aqui, só pode voltar que depois que fez a tarefa. Ninguém engana o Todo-Poderoso. Ninguém engana. E você e eu, nós somos tão pequenos que nós erramos. E Deus é com aquele amor paciente. Eu vou esperar porque daqui a um tempo ele vai arrepender, ela vai arrepender. Eu vou dar uma apertada nela, eu dou uma apertada nele. E eu perdoo. E ele vai crescer mais um pouco. Porque cada vez que você se arrepende, conserta, você cresce um pouco mais. É um mistério, não é? Vai ficando velhinho, velhinha, está ficando melhor, mais bonito, mais bonito. Na medida que vai decaindo o semblante exterior, dentro de você vai se formando uma pessoa nova, desabrochando o ser eterno, que a palavra pregada, lida, vai sendo absorvido pelo seu espírito, até que você viva a palavra, até que a palavra se expresse em todo o seu caráter, no seu jeito de ser. Isso é que é transformação. Falou que despojou publicamente os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Vocês entendem isso aqui? Expôs publicamente os poderes. Mas não foi o poder. Ele não desafiou César, não desafiou Pilatos. São os poderes espirituais que atuam na terra. Atuam na terra. Uma vez ele fez uma pergunta para esses poderes: quem de vocês me convence de pecar? Olha o desafio lançado. Quem de vocês me leva ao pecado? Agora, vocês não têm competência de me levar ao pecado. Agora, eu tenho competência de levar esse povo todo que crê em mim à santificação. Como vocês não podem me vencer, eu venço vocês em nome deles e transformo eles para parecer comigo. Essa é a obra de Jesus. Compreendeu? Expôs publicamente os principados e potestades. Quando tudo parecia perdido, era o checkmate de Jesus. Quando todos cantavam vitória, todo mundo alegre, Jesus morreu, era o checkmate dele. Tudo acabou. Daqui a pouco Jesus apresenta entre eles. Vocês lembram? Porta fechada, paz seja convosco. Que coisa maravilhosa. Como o Senhor faz as coisas pequenas ficar grande, a morte vira vida. Você acha que Ele não pode dar uma mudada na sua história, não? O que você acha? Que tem dificuldade de dar um mexer? O que você acha? Você acha que tem dificuldade? Ele sabe o que é? Ele trabalha com a gente assim, ó. À medida que você vai absorvendo a palavra dele, ele vai te modificando. Nada força. Onde há o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Deus não te força nada. É sempre assim. Você aceita que eu dou uma mexida em você? Você aceita a minha palavra? Aceito. Você aceita meu conselho? Aceito. Então nós vamos fazer uma boa caminhada junto. Quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás, você vai falar assim: meu Deus, como pode, né? Eu comecei essa jornada tão diferente do que eu estou terminando. A nossa vida já acabou, nós já morremos. Nós já morremos. A nossa vida está escondida com Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo. Pensa que as pessoas que estão divertindo no pecado estão com a vida dele? Eles estão se alimentando da própria morte. Porque o pecado tem um preço. E o preço é a morte. O preço é a morte. Quando terminar essa farra do pecado, que a vida termina, vem o pagamento. O que você fez da sua vida? Aí vem o preço que veio para muitos, virá para todos. Porque aonde a árvore cai, ali ela fica. Se no pecado, do outro lado, é o pecado, é o preço do pecado que espera ela. Se na graça, é a benesse da graça que nos espera. Nem sequer nós morreremos mais. Nem sequer nós morreremos mais. A palavra de Deus fala:
aqueles que creem em mim não morrem mais. Sai dessa vida para outra vida. Deus seja louvado.